Com tanta informação na internet, a gente nunca sabe como de fato construir um posicionamento à frente da sua organização, atrair os talentos corretos. E para isso eu converso com Vicente Carvalho e Andressa Schneider. Sem dúvida vai ser um prazer. Bora papear? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse podcast, que é mais um podcast, porque o tanto de podcast que tem, mas esse para falar de um assunto super legal, que obviamente eu nem sei do que eu vou falar hoje, né? Porque eu tô com participantes que começam a falar de um assunto e vão terminar de um jeito que eu nem imagino onde é que a gente vai chegar. A gente vai abrindo abas assim, como se fosse abas da internet, e a gente vai abrindo, depois a gente tem que voltar para saber o que a gente vai fechar, né? Senhoras e senhores, Vicente Carvalho, fundador do Razões para Acreditar, o site mais legal da internet depois de 99jobs.com, e Andressa Schneider, também cofundadora da 99jobs, e hoje responsável por tudo que a gente faz de marketing e euforia aqui dentro. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela presença. Imagina, o que você fizer me chamar, eu tô dentro, você sabe disso. Por quê? Porque vocês são maravilhosos. Já falei isso, repito. Tamo junto. Ah, eu também, senão perco o emprego. Chamou, tô aqui. Não, mas é verdade. Eu sempre falo e sempre falei que sempre quando eu precisei, o Du e os meninos, o Diego, me ajudaram. Então, o que vocês pedem, eu não sei nem o que é, eu tô dentro. Ouvi, já que você tava falando, conta pra quem tá nos ouvindo ou assistindo o que é o Razões para Acreditar. Caso essa pessoa ainda não saiba, ou ela não tenha entendido do jeito que você, que fundou, que criou, que imaginou, que sonhou, vai falar. Bom, o Razões, ele é um espaço onde se conta coisas boas. O conceito principal é esse, né? E aí ele vai se desdobrando em milhares de formas, né? Seja pelo site, que foi o primeiro a criar, né? Então, a ideia surgiu em 2012, no ano que vem a gente vai fazer 10 anos de Razões. Era um blog. Era um blog, né? Não é o final, porque ainda existe, mas tipo, o auge dos blogs entrou. E a ideia era a mesma de sempre, contar a história de pessoas normais, fazendo pequenas ações do dia a dia que você vê, se identifica e pensa que você pode fazer também. A ideia principal é essa, sempre foi. E a gente começou a crescer, né? Começou comigo a ideia do Razões, né? O nome veio de um comentário que eu fiz num post de um amigo. Eu presa durante muito tempo, né? Então as pessoas conhecem o Razões hoje, que já tá bem grandinho, e não tem muita ideia do que foi começar do zero, né? Então hoje em dia tem lá os posts com milhares de comentários, mas começou com nenhum comentário, com nenhum like, mas eu tava lá postando. Quantos posts vocês fazem hoje por ano? Por dia, porque quer? Por dia? Uns 20. 20, cara. São 20 histórias que vocês contam todos os dias diferentes. Diferentes temas, diferentes abordagem por vídeo, por foto, por reels, por matéria, por N formatos possíveis e imagináveis, né? O nosso core em qualquer área é sempre isso, uma história real contada de um jeito muito simples. E aí a gente conta através do nosso Instagram, as outras redes sociais e em vídeo, que com certeza é o nosso grande foco desde sempre, que é contar histórias a partir de vídeos, que é onde as pessoas se identificam mais, conseguem mandar, por exemplo, um vídeo que aconteceu alguma coisa legal com ela, a gente publica, né? Então a gente tem uma característica que é conteúdo real. Então, real, entenda-se por imagem horrível, pixelizada, a gente tá nem aí. O que a gente importa é a história, o resto as pessoas não se importam. Legal. Desculpa. Eu ia dizer que no comecinho, Razões, você procurava os conteúdos, né, pra meio que juntar conteúdos legais. Em algum momento passou a virar referência, né? As pessoas te mandam os conteúdos pra que o Razões divulgue, pra que mais gente fique sabendo. Quando que você notou que mudou isso? Demorou, assim, porque imagina, 10 anos atrás, quando se falava de criar conteúdo positivo,
as pessoas riam da minha cara, porque, tipo, gente, isso nunca vai dar certo, porque o jornalismo, historicamente, vem de só se tragédia, fala de coisas ruins. 99,9% do que acontece até hoje, né, na mídia, basicamente, eles só falam das coisas ruins. E aí eu vinha com uma ideia do contrário, né? Então, e de contar coisas que na TV não mostra. Então, o meu interesse é de contar uma senhorinha que estava aqui na rua, fez alguma coisa legal para alguém, e isso não aparece na TV. E aí comecei colocando histórias minhas, de amigos, então no blog lá colocava o pessoal e ia catando. Histórias, às vezes tinha muita na gringa. E aí depois de uns 4 anos... O quê? Tinha na gringa? Não, histórias que eu programava na gringa também. Mas tipo, não existe na gringa alguma coisa tem, parecida? tem várias, é bem legal. Lá fora tem um universo bem grande de good news, né, que é efetivamente good news. E era difícil até achar em alguns, porque primeiro não se publicava sobre essas coisas simples, e as pessoas ainda tinham, ainda tem um pouco, um melindre de não querer publicar quando ela faz alguma coisa boa. Que aí é outra história para outro podcast de 1000 horas. Porque a gente tem receio de publicar alguma coisa legal que fez, e tem receio de ser julgado, tem Gente, receio... isso tem uma abertura. Então... Não, sabe por quê? Porque é currículo. Porra. A pessoa não coloca no currículo o quão incrível ela é, né? Sim. A gente até tem, inclusive, uma questão ligada à síndrome do impostor, quando a gente fala de mulheres escrevendo seus currículos e também olhando para uma vaga onde precisa de uma super heroína, e aí ela olha o currículo e fala, tipo, eu não sou isso tudo, e às vezes ela era incrível para aquela posição e deixa de se candidatar. Inclusive tem uma estatística que conta que as pessoas, quando estão colocando inglês, né, no currículo brasileiro, os homens mentem posições de inglês muito superiores a qual eles são, sabia disso? Não. E as mulheres não, surpresa. se colocam abaixo. Olha que louco. Autoestima do hétero, né? Autoestima do hétero. Com certeza. E isso, obviamente, também tá ligado a um pouco a isso, né? Você querer contar uma história boa, não quero ficar parecendo que eu sou melhor do que o outro. Isso muito aqui no nosso país, né? A gente tem culturalmente, a gente tem muito receio de falar as coisas boas que a gente faz, né? Todo o resto a gente não tem. Falar bobagem, publicar, falar de famoso, ninguém tem nenhum problema. Tem todo um medo de cancelamento, né? Ai, fez pra ganhar biscoito. Exato. Não, antes até do cancelamento já existia esse medo, né? É uma forma de você falar bem que a galera também não tem medo, né? Então, as pessoas não têm receio nenhum de publicar várias coisas, como ostentar, mas tem receio de publicar quando ela foi numa instituição e ajudou a galera lá, sabe? Porque tem essa coisa cultural que é de receio de ser julgado, isso, e às vezes é compreensível. Mas tem também o receio de as pessoas acharem que ela tá ganhando dinheiro e aí também começarem a achar que é outra coisa, porque a gente também tem uma outra questão, que também é outro podcast, que a gente demoniza demais o dinheiro, né? No sentido de, a gente tá ganhando, legal que a gente tá ganhando dinheiro. E tudo bem, de repente, eu ajudar uma instituição que eu tô ganhando um dinheiro legal. Mas as pessoas têm muito receio. Então, ou seja, razões... um monte de podcast num podcast só. Você viu, né? A gente nem começou do tema que eu nem sei qual é. Uma coisa que a gente queria falar aqui é que hoje tem conteúdo demais na internet. E a gente chamou o Vi aqui porque ele é, sem dúvida, um dos principais criadores de conteúdo do Brasil. Tanto 20 por dia são dele. Tanto no nicho do muita qual coisa. ele recebe, quanto também na forma como ele conseguiu monetizar, né, e criar ali um ecossistema, porque hoje você tem as vaquinhas, você tem o Voa, você tem o prêmio agora, né, que vocês estão lançando. Vocês têm um ecossistema mesmo dentro do Good News. E tem conteúdo pra caramba na internet. As fake news só nos ajudam a construir esse espaço demoníaco, vamos assim dizer, do conteúdo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade da gente fazer cada vez mais curadoria. O que você acha? Tem que ter. Eu acho que curadoria, que essa é a palavra, né? A gente veio de historicamente, onde a gente não tinha tanto acesso à informação há 20 anos, 30 anos, né? Onde toda a informação vinha da TV, basicamente. De jornal. E era aquilo ali. E aí a informação vinha só, né, de cima para baixo pra gente. E aí agora não, né? Qualquer pessoa realmente pode ser uma criadora de um conteúdo, né?
seja ele verdade ou não, mas ela pode ser criadora de algo. E aí é maravilhoso, porque aí você sai de uma posição passiva de só ler e de repente de gerar, o que é ótimo, mas aí você entra em outras questões que é o que está sendo gerado, né? Como que isso está sendo consumido pelas pessoas e que critério que a gente está usando para consumir essas coisas. Às vezes a gente está consumindo coisas em excesso, talvez, que talvez não precisaria, pela sensação de que tenho que saber de tudo que está acontecendo, porque senão eu vou estar por fora das coisas. Então tem outras questões aí bem complicadas. Então, por exemplo, eu, no meu dia a dia, consumo zero de notícias, zero. Zero? Zero. Todas as coisas que acontecem no país eu sei por coisas que acontecem no feed, quando eu olho, e no mais eu vou seguindo minha vida. Tweet, às vezes. No mais eu vou seguindo minha vida, fazendo meu trabalho, falando com meus amigos, cuidando do meu marido e fazendo a minha parte. Porque consumir a notícia só por consumir não vai mudar minha vida. Mas eu trabalhar, gerar mais trabalho para as pessoas, gerar uma diferença na vida delas, aí isso faz. E é isso que eu foco. Mudei totalmente de novo a pergunta. Não é esse o caminho que a gente tá indo. Paradoxo, não é? Não vamos falar sobre um gato numa caixa, mas eu acho que isso que você estava falando tem nome agora, né? FOMO, Fear of Missing Out. E você também pode olhar, que é o medo, né, de perder alguma coisa, diagnosticado já como doença. Números de ansiedade, dá pra ver as taxas subindo desgraçadamente. Então, eu acho que tem isso. A gente tem o vilão mais famoso agora, que são as fake news, que realmente é um problema, ainda mais olhando para o cenário político do nosso país, que é uma desgraça. Mas a gente tem outros pontos, né? A gente tem lá os coaches de lifestyle, a gente tem os nutricionistas que nunca foram nutricionistas, a gente tem uma série de especialistas que nunca trabalharam com o que eles dizem que trabalharam, gerando conteúdo loucamente. A gente tem gente vendendo curso de Instagram com 200 seguidores, a gente uma tem loucura. Curso de Bitcoin para o mercado financeiro de um cara que mora na casa dos pais. Então é desesperador essa quantidade de conteúdo e a forma como as pessoas vão escolhendo seus ídolos, né? Do nada surge uma doutora Deolane que tem uma base de fãs de mulheres jovens de periferia e ao mesmo tempo tem, sei lá, uma menina que comprou uma bolsa que parece uma toalha, que do dia pra noite virou meme, trend topic do Twitter, porque ela comprou uma bolsa e ela já produzia conteúdo de moda, mas virou um deboche nacional. Então, ao mesmo tempo que você tem um conteúdo que não acaba, você tem pessoas que vão sendo expostas e esse sentimento de ansiedade e de cancelamento ou não cancelamento. E daí, o que é correto seguir? Tipo, eu segui essa menina de moda, mas agora é vergonhoso seguir ela, porque ela comprou essa bolsa e ela é deboche, então, tipo, essa não é mais uma pessoa que eu devo seguir? Ou a nutricionista que tem o método, sei lá, jejum de 32 horas, por que não segui-la? Eu acho que é muito confuso para a maioria das pessoas, tipo, né? Qual que é a curadoria? Como que eu escolho os conteúdos que eu devo ou não? E se isso não me faz mal, tudo bem continuar seguindo, né? A gente também, às vezes, tem vivido... a gente tem falado tanto em tolerância, mas eu tenho a impressão que às vezes a gente está muito intolerante com as pessoas, né? As pessoas não podem errar uma vírgula que a gente simplesmente atrocida elas, né? Acaba com a vida delas. E eu acho também muito perigoso, assim. A gente, quando não tem quando a gente fala de compaixão e a gente não tem a compaixão, de repente, por alguma pessoa que errou, aí eu fico muito receoso sobre isso, né? Então... eu vou parar de seguir o fulano porque ele fez no Stories apareceu uma coisinha errada ali. E aí eu vou parar porque aí vão ver que eu sigo ele e aí vão também me cancelar. Vira uma loucura que aí você começa a ficar completamente noiado, primeiro com quem vai o quê. E você acaba não aproveitando a coisa maravilhosa que é a internet, né? Que tem tanto conteúdo legal. E aí você acaba ficando um pouco numa noia meio procurando, você fica meio que um festival de quem vai achar o erro de alguém, sabe? Então isso também eu não gosto, não. Eu vejo alguns estudos falando que, por exemplo, hoje a gente está na primeira época da internet que você tem duas gerações juntas, né? Você tem os millennials e os Zs ali. É a primeira vez que tem esse choque dentro da rede. E primeira vez que tem internet, né? Primeira vez que tem internet para todo mundo também.
E aí você tem aquele... Ao mesmo tempo que nunca se falou tanto de reparação social, de feminismo, de empatia, de equidade, nunca se cancelou tanto também Exato. tão pouco, né? Você tem os dois opostos na mesma balança ali. potência, assim. É meio engraçado isso, né? Por isso que eu tô falando, é irônico, né? Enquanto a gente fala o tempo todo sobre empatia, por isso que eu tenho uns ranços de algumas palavras. As palavras empatia e gratidão e novo normal. Obviamente não pela... Deixa eu meu óculos, tá? Não pela palavra em si, não pelo significado. O significado ele é maravilhoso, né? Gratidão, eu vir aqui, eu sempre falo pra vocês, a gratidão que eu tenho por vocês é eterna. Isso é muito legal e esse sentimento é lindo. Mas as pessoas começam a usar as palavras de um jeito errôneo, né? Então qualquer coisa é gratidão, e aí se qualquer coisa é gratidão, então não tem gratidão em nada. Empatia. Então, não sei porque a gente começou a falar disso, mas... Eu sei. Então fala. Porque é o seguinte, as empresas têm uma dificuldade muito grande de construir histórias que façam com que elas possam, com que os colaboradores futuros delas possam olhar e falar, cara, eu curtiria trabalhar nessa empresa. Esse é um grande desafio. Isso tudo chama-se Employer Branding, do qual temos aqui a rainha do Employer Branding brasileiro. Não, é você mesmo. Que construiu e constrói a marca de uma série de empresas hoje no Brasil frente aos seus processos seletivos. Agora, as empresas pecam por entrar numa coisa que não é verdadeira, ou seja, discursos fakes, falsos, vazios e vazios. Vazios no sentido de mais do mesmo a todo momento. Parece que existe lá um arquivo de fotos e histórias para se contar por parte das empresas e a gente só tá repetindo aquela porra, entrando naquele arquivo e postando conteúdo. Vi e desça. Quem está nos assistindo como RH, como é que pode construir uma marca mais relevante? Porque a gente está falando não de uma empresa que no dia do amanhã vai vender um produto que tenha mais a ver com você. A gente está falando de uma empresa que no dia do amanhã vai vender uma história do qual você vai se conectar e você vai começar a pagar seus boletos a partir dela. Você vai começar a se conectar porque você vai encontrar pessoas que depois você vai convidar para o teu casamento. Uma série de fatores que estão muito mais do que comprar um produto, né? Fale a respeito. Disserte a respeito, valendo 2 pontos na prova. Então, como as empresas constroem marcas relevantes a favor de construir um employer branding que faça sentido para quem quer um dia trabalhar nessa empresa? Sim, é engraçado porque a gente tem passado por isso no Razões, né? Porque a gente cresceu, né? Então agora a gente tem quase 40 pessoas e a gente começou a perceber a falta exatamente disso. Aliás, BuzzFeed não tem 40 pessoas no Brasil. Pois é, o BuzzFeed tá... BuzzFeed Não, mas os maiores blogs do Brasil, os maiores conteúdos do Brasil não tem tantos... Não tem tantas pessoas quanto vocês têm. Não sei a gente pessoas. fala o número de pessoas, que isso é uma coisa interessante pro empreendedor, né? A gente acaba falando o número de pessoas, que é, caraca, tem 40 vidas lá dentro, que quer queira ou não, diz a respeito do nosso trabalho, né? Isso é muito bonito de ouvir. E aí a gente começou a perceber que o Razões por si tem uma história fantástica, inspiradora e tal, só que as pessoas que foram chegando não sabem ou não percebem essa história. Tanto que a gente começou a fazer algo que eu não sabia o que era há 4 meses atrás, que se chama Onboarder. Onboarder. Já RH por alguns anos, né? Gente, eu não sabia. E aí a gente não fazia. Então, né? Vai andando. E a gente começou a perceber que as pessoas estavam entrando, elas não estavam entendendo o que eram Razões, o que a gente fazia, o que no final das contas a gente estava lá para inspirar as pessoas, contar histórias reais, só que elas entravam no ritmo de trabalho, relatório, coisa para entregar, cliente, parará. E aí a gente começou a ver exatamente isso, a necessidade de o que a gente pode fazer para mostrar a nossa história de uma forma mais efetiva. Confesso que eu ainda estou patinando sobre isso, então eu queria que você falasse um pouco mais o que a gente pode fazer para as pessoas saberem. Vou falar. Acho que
De uma forma mais prática, mas assim, acho que do começo, a grande questão do conteúdo, fazer o conteúdo relevante. A gente estava falando das gerações, né? Acho que quando a gente chegou na internet, tinham lá 2 redes sociais pra gente usar, Orkut e MSN. Não entregando a idade, mas assim, jovens idosos. Hoje você tem, né, Facebook, Instagram, Snapchat, até o LinkedIn, tem TikTok, tem todas as redes do mundo, fora os grupos fechados dos nichinhos, fora o Spotify, fora o que você resolver consumir. Fora YouTube, fora Twitch, fora... Então assim, acho que já faz muito tempo que os conteúdos genéricos, eles são lindamente ignorados. E as empresas, não entrou isso na cabeça delas, que quando elas colocam lá um postzinho com o estágio ou com a vaga aberta, não são só outras vagas de estágio que a pessoa tá vendo. A pessoa tá vendo vídeo de gatinho, tá vendo post de política, tá vendo quem tá na final da Fazenda. São muitos outros conteúdos que fazem com que não é voltado para você, não te interesse. Então, acho que essa é a estratégia 1. Não é ir no banco de imagens, baixar uma foto, escrever lá, aqui tem um mundo de possibilidades, colar o logo e achar que vai arrasar na divulgação. Porque Até não a gente vai. tem uma história Foda, né? de um banco de imagens, né? Que foi usado por 3 empresas diferentes e a mesma pessoa. A mina era trainee, era estagiária. Crossfiteira, dentista, personal trainer. Maravilhoso. Tipo assim, a pessoa era tudo menos trainee daquela empresa que estava vendendo, que ela trabalhava lá. Então, acho que a primeira coisa é comunicação genuína. E a comunicação genuína não é assim, ser o Philip Kotler do marketing e ter a sacada da produção, da redação. Não, é assim, poxa, uma sessão de foto com os meus colaboradores de verdade, onde eu possa ter uma noção, assim, eu que não conheço a empresa, como que eles se vestem, qual que é o clima. Eu lembro de uma sessão incrível, acho que o Flavinho até tava, que a gente tava no mercado financeiro, assim, e aí tirou uma foto dos estagiários e todo mundo com aquela camisa azul, padrão, né, tipo, sentadinho, assim, um monte de menino. Tipo, o que a gente faz com essa imagem, né, a gente, sei lá, pinta, passa um Photoshop. Põe um pouco de tira, cor, né? Eu que senti a essa gente necessidade, faz? né? E aí resolveu que não, que é isso aqui mesmo. Porque assim, se você olhar essa imagem e não gostei, não me sinto confortável, você não vai gostar de estar naquela empresa. Não faz sentido pra você. Se você olha e pensa, nossa, tá aí o meu sonho, né? Meu bônus no final do ano, tipo, é isso que eu quero fazer? Ok. Então, acho que as coisas mais simples passam a ser as mais genuínas. O propósito é muito legal. Só que tem pessoas que não são do propósito, tem pessoas que são do bônus no final do ano, que estão em outro momento de vida. Não, mas espera, propósito também é o bônus no final do ano. Só que é um propósito diferente. Sim, Exato. é outra... Você tá afim no momento. A gente tem agora uma mudança gigantesca aí das gerações quando a gente olha para cargos de entrada. A gente tinha muito a glamorização do workaholic, do trabalho enquanto eles dormem, do empreendedorismo. Agora a gente tem uma turma muito mais equilíbrio vida e trabalho, tipo as minhas 8 horas, o meu tempo em casa, o meu tempo com os meus filhos, ou, sei lá, minha corrida de manhã. Então, uma série Qual de que é o seu? mudanças Corrida que de vão manhã, acontecendo. tempo com filhos, o que eu sei? Aí o meu, assim, eu queria trabalhar 4 dias por semana. Eu acho que é uma tendência que vem do Japão, vem Mas da não são Finlândia. 4 Olha, horas tá ouvindo aí, né? cara. 4 dias por semana. Aquele livro. Teria um turno assim mais tarde, mais aqui na manhã. Acho que é isso. Que ignore amanhã. Ignore amanhã. No mornings. Ó. No morning meeting já ajuda. Vi, uma coisa que eu acho que você pode fazer no seu onboarding e que é uma dica também para as empresas que estão construindo sua marca empregadora é depois que você vê aquela peça, depois que você vê aquele conteúdo que você criou, arranca a marca. Se você colocar uma outra marca ali, passa. Porque se passar, quer dizer que você tá falando mais do mesmo e você não tá trazendo a essência do que você construiu. Perfeito. Entendeu? Então é como se você tivesse que fazer um PowerPoint em branco, né, do seu conteúdo, e aí você não tem marca nenhuma, mas o teu conteúdo tá ali. Aquilo continua dizendo que é sobre o Razões, mesmo sem ter o logo da empresa. Aquilo, e eu acho que essa diferença faz com que a pessoa olhe e fale, puxa, realmente essa empresa tem a ver com isso aqui que eles querem vender. Agora, criar o Razões, criar uma marca que tem essa essência tão forte é o mais difícil. Exato. E esse é a provocação que a gente, de alguma forma, pede ou trabalha para que as empresas tenham a fim de construírem marcas únicas, a fim de construírem espaços de trabalhos únicos, a fim de construir benefícios únicos, formas de atratividade que de alguma forma representam um nicho. A gente está vivendo um negócio muito interessante na 99, que obviamente aqui nessa mesa não representa, mas nos outros podcasts representam de alguma forma. 47% do nosso time são de pessoas negras hoje. É outra empresa.
totalmente diferente. Olha. Tem aquela fala, né, que muitos RHs falam, a gente já escutou várias vezes, e hoje, de alguma forma, a gente demoniza, que é os valores. É claro que a gente pode ter com profissionais negros, a comunidade LGBTQIAP+, possa estar próximo da gente e tal. É só com que eles tenham os nossos valores, e então essas pessoas poderiam estar aqui. Quem disse que os negros têm os valores e querem ter os valores que aquelas pessoas que, na maioria das vezes, construíram uma empresa 100% branca, Sim. heteronormativa, que mais? Os privilégios. Acho que branco heteronormativo já descreve perfeitamente. E que, de alguma forma, não constrói um espaço onde aqueles outros... Sudeste, Ou seja, você você pode precisa acrescentar. rever os seus valores. Desculpa? Do Sudeste, você pode acrescentar ainda. Do Sudeste, não, o Sul tem suas peculiaridades também. Sudeste é pior, hein? O Sul tem suas peculiaridades. Não tô É falando terrível, que é uma não estou rixa. Não é uma eu sei rixa que de você é do região, Rio Grande do não. Sul, mas o Sul tem várias peculiaridades. A gente viu o caso da empresa de finanças faz um tempo pra cá, que tipo, tirou uma foto. Não é? A farmacêutica também. também, É uma olha obrigação lá, atrás da tá outra, tudo né? lá. Esse é um negócio. Mas não é nenhuma rixa, pelo amor de Deus. Não é xenofobia, né? Não, pelo amor de Deus. Até porque a gente não tem cliente Tem no até Sul nenhum, amigos que então são do foda-se. Não, tô Sudeste. brincando. Agora, o ponto disso tudo é que como é que a gente está construindo um espaço onde a sociedade está mudando muito mais rápido. Esses dias eu falava LGBT. Aí eu comecei a falar LGBTQIA+. Aí agora é LGBTQIA+, não, QIAP+, né? Colocaram um P a mais. Aí tava lá falando assim, claro que muda, a sociedade muda muito. Não tem por que as nossas descrições não mudarem também. E eu acho que esse processo de mudança também se dá a empresas que construíram estratégias de valores que representam apenas seus fundadores e que, de alguma forma, estamos falando de 60 anos para trás. Entendeu? Sim. Como é que a gente cria valores que estão em beta, né? Que estão mudando e se transformando a todo momento, a ponto de receber, seja classes minorizadas, subrepresentadas, dentro da sua organização, para de fato construir um espaço diverso e inclusivo, né? Sim, deve ser uma conversa bem interessante principalmente o tamanho dos clientes de vocês. Eu acho que deve ser uma conversa bem interessante, esse tipo de chamamento, assim, que eu percebo que vocês têm falado e têm feito uma série de trainees específicos para negros e tal. Acho que é um universo aí que se abre de conversas que talvez há bem pouco tempo atrás não era possível. E é um conservadorismo meio infundado, porque assim, se você for na empresa, pegar 5 colaboradores e perguntar, recita aí os valores, não vai saber. Mas na hora de não abrir o leque de contratação, não, é porque tem toda uma questão da empresa, de como a gente funciona, da nossa cultura. Tem um gráfico que eu vou mostrar na tela aqui para vocês. Provavelmente está passando na tela agora, mas é fictício para quem assiste. Só para quem está de casa consegue ver. E esse gráfico ele mostra o nosso crescimento em número de projetos ao longo do ano e do lado tem a taxa de diversidade de projetos que tinham diversidade. Legal. Há 4 anos, a gente faz isso há 4 anos, né? Há 4 anos era coisa assim, processos seletivos para negros? Não, mas isso aí é racismo reverso. Já existia isso há 4 anos. Não foi uma coisa que inventaram ano passado. Não. Aí, no ano seguinte, foi legal, mas não estamos nesse nível ainda. Aí depois, no ano seguinte, que foi o ano passado, 2020, a gente teve um ano pandêmico, teve um número menorzinho de projetos, comparado com esse ano especificamente, mas a gente já teve um número maior e o Magalu, como uma empresa corajosa, abriu essa porteira para outras empresas seguirem os programas de trainee ou processos específicos que geram, de alguma forma, o que a gente chama de cor de igualdade. Agora, esse ano estourou. Esse ano a gente conseguiu, de fato, fazer com que isso fosse... Porque, olha só, se esses processos existem, ainda mais programa de trainee para mim só existe por 2 motivos. Aumentar o seu pipeline de liderança, ou seja, eu tenho líderes que que precisam entrar dentro alguma numa velocidade maior do que o que eles estão saindo. E aí você cria programas de aceleração de desenvolvimento. E, por outro lado, gerar algum tipo de marca empregadora sobre, minha empresa contrata, minha empresa faz buzz, minha empresa faz barulho. Essa é a parte que a gente não gosta tanto. Agora tem um terceiro motivo, que é, por que não usar esses programas para acelerar crescimento e reduzir desigualdade dentro das organizações como uma estratégia de reparação social?
esse espaço a gente levou aí uns 4 anos para convencer. Não acho que a gente convenceu o suficiente, porque a gente está falando de um market share que a gente deve ter de mercado de 25%. Depois tem mais um concorrente com 25%. Os outros têm... Os outros 50 estão divididos em uma série de outras pequenas empresas. Desses 25, a gente está falando de 12,5, né? Porque é metade dos nossos. Então é só 12,5 dos processos. Não estou falando que os outros não fazem, mas faz muito menos. A gente, por exemplo, tem um indicador aqui, Vi, que é um indicador onde a gente identifica quantos milhões de reais em salários a gente está trocando de mão. Olha que interessante. Então, por exemplo, antes a gente tinha tantos profissionais brancos entrando nos processos seletivos que a gente fazia. E agora a gente tem quantos profissionais negros. Aí a gente soma o salário deles no ano e vê quanto de dinheiro a gente trocou de mão, que antes era para branco. Que foda. Aí você fala, nossa, a Du tá reduzindo a empregabilidade do branco no Brasil. Não, o branco tem certos privilégios que faz com que ele possa fazer qualquer coisa que ele queira, né? E as pessoas negras, a gente entende que existe ainda uma estratégia de empoderá-los economicamente e por isso a oportunidade gerada através do emprego. Eu acho que o mais interessante é que, infelizmente, a gente tem a questão das pessoas. Isso o Vini da Magalu conversou quando rolou o trainee lá, a gente conversou, eu converso com ele um pouco, o Vini Porto. O mais interessante foi ver que pela primeira vez aquela turma desse primeiro trainee se viu na possibilidade de se inscrever. Porque até então, se é um trainee normal, tem muita galera que nem vai se inscrever e falar, nem vou passar e nem vai se achar bom o suficiente para aquilo. Então, a importância de abrir essa porta não é que vai fechar outras, é simplesmente das pessoas se verem na possibilidade de se inscrever. Isso para mim é o mais fantástico. Vi, pergunta para um jovem negro quantos amigos negros que ele conhece que são trainees de empresa. Imagina. Acho que voltando pro tema de conteúdo, esses 4 anos é consistência, que é uma coisa que, assim, Total. se você for comprar qualquer curso de bombe no Instagram ou engaje no YouTube, vão te falar de consistência. É isso, a gente ficou 4 anos trabalhando esse tipo de projeto para conseguir ter um Magalu que abriu as portas. Assim como o Vicente ficou 3, 4 anos buscando conteúdo até, né, o começar a receber conteúdo. Não foi no primeiro ano que virou um boom? Você acha? Não foi no primeiro ano não, que tinha queridinho. 40 funcionários? A gente trabalha enquanto eles Do nada. Eu trabalho com morrer. Gente, mas do nada vocês estão com 3 milhões e meio de seguidores, não, claro. Sim. E eu acho que é a mesma coisa para as empresas que querem conquistar o espaço, né? A empresa chega lá uma vez por ano, lembra que tem um programa de estágio, uma vaga aberta, coloca uma peça no ar e tem a pachorra de reclamar que tem pouco inscrito ou que ninguém está interessado na vaga. Exato. Em vez de ir conversando com aquele Fora público, concorrência, ser né? relevante. Fora a concorrência que também está lá. Só esse semestre, eu tava falando com um parceiro que fez a conta, foram 73 programas de trainee abertos. Só esse semestre. Não tô falando de Nine, tô falando de mercado. 73 programas de trainee disputando os mesmos talentos. É verdade. Não é talentos tão diferentes, são os mesmos talentos, basicamente. Os mesmos pré-requisitos, pelo menos. Porque são os né? mesmos pré-requisitos. Muda, mas mais do que o pré-requisito, tem um pouco do que o Vi falou, que é a pessoa que tem uma autoestima de falar, eu vou passar, eu acho que eu vou prestar. Né? Porque de 72, imagina que você vê lá, 10 mil inscritos, tem 10 vagas, é 1 para 1000. É tipo assim, mais difícil do que entrar em medicina na USP. Que loucura. Não, e essa coisa de consistência que você falou é muito engraçado, né? Porque geralmente acham que um conteúdo, né, durante uma semana do ano é o suficiente para as pessoas te seguirem e tal. E aí uma coisa que eu sempre falo também quando perguntam de perfil, de coisas legais para você fazer para criar conteúdo. E eu sempre falo de qualquer empresa, e aí vale para qualquer empresa também queira fazer conteúdo, elas têm que lembrar que a gente está nas redes sociais, a gente não está no Instagram para seguir a Brastemp, para seguir a Electrolux, para seguir, sei lá, a Mobile. O metrô de São Paulo. Tipo assim, pelo amor de Deus. Você vai seguir o metrô, né? Tipo, não faz sentido. Então, o cemitério da Consolação é muito legal. a não ser que tenha uma coisa muito legal, né? A gente tá para seguir gente, né? E as marcas esquecem do que, no final das contas, quem tá consumindo aquele conteúdo é pessoa, né? E aí elas se colocam numa pompa desnecessária e os posts são aquela coisa completamente fria, desconectada, aquele banco de imagem horroroso, enfim. E aí as marcas acham que
um post por semana durante um mês é suficiente e acham que elas são a supra-suma do negócio digital e todo mundo... Por que as pessoas não me seguem? Por que as pessoas não seguem minha empresa? Eu falei, porque o perfil é ruim, né? Ninguém... Quando uma empresa chega hoje no Razões, vocês têm tipo um framework de trabalho, assim, tipo um jeito que faz com que as pessoas queiram de fato. Vocês acabam até mudando a história da empresa quando ela chega no briefing? Total. A gente... A grande maioria dos projetos atuais que a gente faz não é publi, né? Não é tipo chegar, fazer uma história e vamos soltar. Eu falei, gente, não é banner de Google pagou, entrou do jeito que tá. Não é assim, a gente não é cabaré aqui, não. É uma boutique mesmo de conteúdo. Porque assim, se ela for querer colocar um pack de um shampoo, ela anuncia no Google, no Facebook. Aqui não faz sentido. Ou a gente conta uma história que tem a ver com o que a gente faz no dia a dia, ou a gente não faz. Simples assim. Então, assim que a gente... Um exemplo de uma história legal pra gente mostrar aqui. Não, por exemplo, ano passado teve, obviamente, o auge aí da pandemia e a Que Bom fez uma ação super legal de levar uma série de cestas básicas para as comunidades e tudo mais. E aí eles nos procurou, falou, olha, a gente quer falar sobre isso. E aí eles ainda estavam na época, iam dar cestas básicas, não iam dar tantas cestas básicas, iam dar só picolé. Olha, meu Deus, me perdoe. Só os picolés pra comunidade. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão chegar numa comunidade que está passando necessidade e entregar sorvete pra eles. Pelo amor de Deus, não faz isso. Aí, você que falou? Falei. E aí eles... Verdade, né? Eu falei, não, vamos fazer uma entrega de número de cesta básica, é o mínimo. E aí o sorvete entra na chincha. E aí conseguimos mudar a estratégia, porque às vezes para a empresa ou para a agência, é umas coisas meio óbvias que eles não enxergam. E o nosso papel é também falar, olha... É muito dá trabalho, uma segurada. são muitos canais, são muitas comunicações. São muitos clientes. E a galera não consegue, tipo, pensar pra vocês, né? Tipo, pensar pro Razões. E aí vocês fazem esse trabalho de pensar pra vocês. Porque senão depois ele vai ficar frustrado, que não performou do jeito que ele imaginava. A gente vai ficar extremamente frustrado, que é um conteúdo que não é alguma coisa que a gente gostaria de publicar. E ninguém vai ficar feliz. Então, a gente bate muito na tecla da gente... pegar o que é o tema do projeto, ou do que precisa ser contado, e aí a gente inventa do nosso jeito. Então a gente grava um vídeo com a pessoa, aí se é uma história como essa das entregas das cestas, a gente falou com uma pessoa que recebeu a cesta e aí conversou, e aí sempre tem uma história muito legal, e é isso, né? Então é isso que as pessoas querem ver, elas só entregar por entregar também eu acho não precisa, tipo, vamos a partir do ponto de vista de alguém, de uma pessoa, e a partir disso desdobra a história. A gente sempre procura fazer isso, porque senão é isso, as marcas não vão gostar, a gente não vai gostar, as pessoas que seguem a gente também não vão entender nada. Fala, o que é isso que vocês estão publicando? Não tem nada a ver com o que vocês fazem. Então a gente bate muito no pé, porque senão vira algo desconectado da nossa realidade e aí não faz sentido pra ninguém, né? Nossa, acho que essa questão do entregar tem outro link muito forte com o RH, com os processos seletivos, que é assim, a gente em algum momento passou a mensurar o quanto algo é bom ou não pelo número de likes, né? Não importa, se tem 1 milhão de likes, pode não ter um comentário, um engajamento, ninguém compartilhou, mas assim, é um número. Sim. E eu acho que quando as empresas começaram a fazer os processos seletivos, elas passaram a buscar isso. Então, eu tenho que ter muitos likes e eu tenho que ter muitos inscritos. E não importa se o inscrito tem ou não, né, a ver com a empresa. Tipo, eu quero 30 mil inscritos, eu quero 40 mil inscritos. E é aquele público que não engaja com você. Isso não tem a ver com a história, não tem a ver com o conteúdo. Não tava nem aí pro que tava Mas eu acho que tem uma coisa que é assim... Esses dias eu vi, inclusive, não sei se você viu, é que eu, como publicitário, você também se formou em comunicação, se formou publicidade, mas publicidade também, né? Uhum. E, pô, quer queira ou não, a gente tem a mesma idade, quase próximo da mesma idade. Quantos anos tem? Eu sou mais velho que você, 37. 37. Eu tenho 33, então. Mas a gente tinha ali o Washington Olivetos como referência. Total. Você viu a última entrevista que ele fala, que interessante? Ele falou assim, tipo, a publicidade hoje tá louca por métrica, né? Não é uma questão de estar louca por métrica, o mundo mudou. E agora tem métrica. É exato. Antes tinha vaidade só. Enfia na TV enfia na TV e vai, Faustão, né? Veja e Jornal Nacional. Acabou, todo mundo ia ver o seu produto. Verdade, faz sentido. E aí, qual que é a métrica? A métrica é, tipo, precisa ter número de inscritos. Gente, uma empresa gigante do mercado. Ano que vem eles vão dobrar de tamanho quase em número de pessoas. Empresa gigante, referência mundial. A empresa brasileira é referência mundial no que eles fazem. Não vou falar o nome aqui, se eu continuar comentando, vocês vão acertar. Então eu não vou parar aqui. Brigou pra caraca com a gente.
porque o RH trazia como métrica do conselho de acionistas da empresa número de inscritos de programa. E eu fico triste de uma forma empática porque eles não têm outra métrica, eles não sabem qual é a outra métrica. Que loucura isso. A gente teve um processo aqui, pelo amor de Não Deus, era gente, nem não um quero pouco ser cancelado. razoável, era uma coisa- Não me cancelem se vocês são psicólogos, por favor. Eu não tenho nada contra psicólogos. Minha irmã mais nova, que eu basicamente tenho um paixão louca, Entendi, é você tem até amigos psicóloga. que são. Até amigos que são. Não, mas a minha irmã é. Minha irmã, eu amo ela. E amo a carreira dela, tipo, ela tem contado, eu acho super tudo maravilhoso. Mas a gente tem o fator de que muitos psicólogos escolhendo trabalhar com RH tem uma dificuldade considerável de trabalhar com número. Sim. Porque não tem formação na faculdade de Não, não psicologia. tem, gente. A gente tem a Escola Superior de Propaganda e Marketing, do qual eu sou oriundo. E não tem a Escola Superior de Desenvolvimento Humano, a Escola Superior de Gestão de Pessoas, a Escola Não Superior... tem. Como assim? Publicidade é mais importante do que RH nesse país, né? Como assim, gente? Como assim? Não, Corta pra ele, por favor, falando como assim. Como assim? Como assim, gente? Não, e isso de formação, isso vai, acho que vale pra tudo, né? Por exemplo, eu fiz faculdade de publicidade lá em Rondônia. Ok, fiz Você é de Rondônia, né? Eu sou crescido em Rondônia, mas eu sou maranhense, de uma cidade chamada Tuntum, me respeite. Tum, verdade. Eu fiz publicidade lá numa faculdade particular. Fui cobaia do primeiro curso, ou seja, Mas uma hoje merda. Eu sei disso, ele é embaixador da faculdade. Você chega lá, tem uma estátua de Vicente na faculdade em Rondônia, beija-flor no faixas escritos. Quando ele vai lá, gente, a faculdade para, ele chega da rodoviária, vai direto pra um caminhão de bombeiro, Rodoviária. entendeu? Ele vai direto pra um caminhão de bombeiro, faz todo o trajeto, passa pelo coreto, tudo maravilhoso. Desculpa. Não, imagina. E não vou nem falar porque eu falo mal deles, tadinho. Fala Mas o quê? porque o curso foi muito ruim. Porque eu era a turma cobaia, então, assim, era tudo muito No teste, Brasil em assim. desenvolvimento, né? Você pegou ali, tipo, um Há 15 momento anos de atrás. descentralização, né? E aí, na faculdade, e isso vale até hoje, não se ensina, no meu caso, publicidade, a fazer propaganda, mas ensinou. Mas não ensinou, se eu quisesse, abrir uma agência. Eu aprendi na prática, me lascando muito. Eu não sabia o que era um DARF. Mas o que é um DARF? Nossa, total. Pelo amor de Deus, eu não sei o que é um DARF. Nossa, Darf é pra negócio emitir lá nota? que- É o imposto, Ah, gente, pelo amor de Deus. Enfim, imposto. programa. Pelo amor de Graças Deus. a Deus eu ainda não sei o que é Fundador isso. da 99 Jobs com Não, essa parte imposto corta a- aí. Essa parte corta. E Não, ele falou um DARF, eu tinha escutado uma DARF. Aí por alguns momentos eu imaginei que fosse tipo um Nerf evoluído, sabe? Tipo um DARF. Mas tudo bem. não, e aí, enfim, eu lembrei disso porque você estava falando da formação de psicologia, também não ensina algumas coisas de RH, mas também não ensina, por exemplo, se a psicóloga ela vai abrir um consultório. Ela não sabe que precisa ter Gestão gerenciamento de financeira, agenda financeira, administrativa. Comunicação, como é que ela comunica pra conseguir mais pacientes? É um puta Uma desafio. loucura. Nossa, se a gente for entrar nos méritos do sistema educacional brasileiro, Ih, a gente não 10 sai daqui podcasts. hoje. Fora ser empreendedor, mais 20 Ah, podcasts. eita, aí agora Aí. vai, né? Porque também a gente aprendeu tudo na prática, se lascando muito, errando pra cacete. Mas continuamos tentando. Não, mas Vi, isso aí é um processo que a gente vai errar pra sempre. Por quê? É. Porque a gente não nasceu pra construir empresas, entendeu? Tipo, eu, por exemplo, eu não me considero empresário. Eu tenho uma causa, eu tenho uma missão, e eu tive que abrir uma empresa pra fazer com que a minha causa e minha missão fosse maior do que as empresas da qual eu poderia trabalhar fazendo o que eu fazia. Mas assim, foi uma consequência Sim. ter aberto uma caso empresa, também. assim como você. Tipo, não era uma ideia fazer uma empresa quando surgiu o blog, né? Foi pensamento, bom, eu quero ver disso aqui, então eu preciso me manter, então isso que precisa... E você achou que você ia ser um influencer, tipo isso? Não, juro por Deus, Não, mesmo que não fosse o seu rosto, mas que, tipo, o seu blog ia ser, tipo, paga um pouco, isso aqui é anúncio, paga isso aqui. Agora é um business, é considerável. Não, eu achava que ia ser grande, assim, eu achava que, obviamente, né, a gente sempre imagina que Sonha pode virar grande. uma coisa grande, mas eu não imaginava os rumos que tomaram, por exemplo, da nossa plataforma, da Vaquinha, eu nunca imaginei que a gente ia fazer. E eu lembro que a gente conversou sobre isso. E eu falei, nossa, mas você acha que tem? Aí você mostrou assim, pô, mas 0,1% dos números, se isso, né?
Cara, do caralho. E vingou, e estamos aí Vingou bem. há 2 anos já com a plataforma. Eu já lembro muito quase desse dia. 30 milhões doados, é um número absurdo. 30 assim. milhões? Caraca, Luciano Huckerizou o negócio. Você é muito maior que o Luciano Huck. Você é Sou muito melhor maior. que o Luciano Huck. Não, e maior no sentido assim, tem muito governo que nunca fez 1/10 do que você faz. E assim, ele não usa sapatênis. E não usa. Não, mas Olha ele é só, gente eu boa. anotei 5 coisas que a gente falou a respeito de construção de conteúdo que de alguma forma pode estar ligado ao employer branding e num espaço com muito conteúdo no qual a gente está vivendo hoje, onde existe aí a escolha do que vai fazer sentido para mim ou não, o que você pode usar como, vamos assim dizer, pilares e fundamentos da sua construção do employer branding. Então, conteúdos vazios, tem que tomar muito cuidado para o seu conteúdo não ser vazio. E aí, gente, senso crítico puro, sabe? É porque às vezes a gente é tão apaixonado pela empresa, o RH ele é o Exato. embaixador. O RH tem que chegar pro Vicente e falar, Vicente, não sai da empresa, por favor, fica aqui, né? O RH tem que chegar e falar, não, o seu salário não tá bom ainda, mas um dia vai melhorar. Todo esse trabalho do RH de tentar convencer. Então ele é embaixador demais. E às vezes ele fica cego sobre aquele conteúdo ser uma porcaria e só ele achar legal, né? Então assim, conteúdos vazios, verdadeiros, né? Exato. Falar a verdade de coisa ruim é muito importante. Muito importante, porque a pessoa vai entrar na empresa e ela vai descobrir se for mentira e vai ser pior pra você, Se frustra. RH. Exato. Exato, você vai ter uma pessoa frustrada que vai ficar por pouco tempo, você vai ter que abrir aquela vaga de novo. Então, Exato. tipo relacionamento, né? Transparência, não adianta, você não consegue esconder por muito tempo. É, gente, eu estou vivendo... Ai, O que você tinha pra Não, esconder? não, O que eu você tô- escondeu não, que eu tô- a gente não sabia? Não, A gente não, pelo eu amor escondi de do Deus. André durante anos porque eu sou preguiçoso em casa, não faço nada. Ele odeia, até hoje é uma briga, uma confusão. Ele o quê? Ele é ativo no Não, sentido ele de fazer um monte de é coisa. organizado. e você é preguiçoso. Tudo que eu tenho de foco pra fazer as coisas de trabalho, eu não tenho de coisa de casa. Então eu sou Olha, Eu sou o horrível. contrário. Tô brincando. Meu trabalho, eu tenho muito carinho por ele. Mas é isso, ser transparente mesmo na afobação lá pra fechar vaga, né? O gestor enchendo o saco. Não adianta mentir, gente. Vai ser pior depois. Exato. Verdadeiro, vazio, único. Ou seja, dá uma olhada nos seus concorrentes, da quais às vezes não tem nada a ver com o seu negócio, né? Hoje, por exemplo, uma fintech, você não é um banco, mas uma fintech, uma empresa que de alguma forma está investindo em tecnologia de um jeito que você não está, Acho é que um esse grande é um concorrente ponto seu. super importante. Os seus concorrentes não são seus concorrentes institucionais. Tem que abrir mais Verdade. esse leque. Então, por exemplo, eu sou eu sou um varejo de moda. A pessoa que está procurando emprego aqui, ela não está olhando só empresas de varejo de Não moda. mesmo. Ela pode estar olhando empresa de cosmético, pode estar olhando banco, pode estar olhando Verdade. startup, pode estar pensando em abrir o próprio negócio. Então, quando a gente fala de olhar ao redor, não é o que o meu concorrente institucional, né, tá fazendo para eu não fazer, ou para eu não usar a mesma cor, ou para eu fazer parecido. E, na verdade, o candidato tá lá em Nárnia, olhando verdade. outras tantas empresas verdade, que foda isso. não tem nada a ver com o seu negócio. Tá nem aí pra moda. Consistência e recorrência. Consistência recorrente. Que já falamos muitas vezes aqui, gente. Pelo amor de Deus, não vem fazer um post só na semana que tá querendo recrutar. Mas eu acho que a gente tem uma visibilidade do tipo assim, a pessoa tinha um... Que querendo ou não, vocês viveram isso, mas a gente não... Quem olha de longe ou conheceu depois, até um dos motivos pelo qual você tá falando sobre fazer onboarding e tal, não tem essa noção. Eu lembro muito bem. Hoje vocês estão com quanto? 3 milhões e meio? Vai chegar em 4 em breve. Teve um dia que tem um salto, não teve? Que assim, Teve. vocês estavam com 100, 50, tá, não sei o que, de repente, sei lá, Sim. Marina Rui Barbosa Ah. fez um post de 300 mil, aí mais não sei quem fez um post de 600 mil. Esse salto foi rápido. O salto foi, do Instagram foi. O Instagram, pra gente, foi um dos maiores fenômenos, assim, porque a gente tinha lá o Facebook que andava aos poucos e demorou, sei lá, 8 anos pra chegar em 1 milhão de seguidores e no Instagram a gente demorou 1 ano e meio. Mas foi isso. E aí a constância é importante porque, assim, quando Só a Marina... que os 8 anos de Facebook que construíram, te ensinaram a não chegar foi aos do nada. Esse é o ponto que a galera não entende, porque a foto e o vídeo só fica no Instagram do 1 milhão em 8 meses, né? E o legal é isso. A gente primeiro foi construindo o nome, então é mais fácil hoje em dia. Tipo, a gente abriu conta, a gente fez tá com um projeto de parceria de conteúdo com o Kwai, que é Kwai, eu sempre erro o nome, é concorrente do TikTok. O seu cliente não vai escutar que você errou o nome dele. Então. Não, eu sempre erro, eles sabem disso. A gente fechou um projeto de conteúdo com eles, exclusivo, muito legal. Sei lá, a gente tá 1 mês com conta aberta, a gente tá com 100 mil seguidores. É um número muito grande e muito rápido, porque as pessoas já conhecem o Razões. Então,
hoje em dia, não importa tanto o local onde a gente esteja, as pessoas já nos conhecem, então isso já facilita. Aí do salto, quando a Marina Barbosa mencionou a gente na história, inclusive de uma da primeira história que eu pensei em fazer a vaquinha, ela mencionou, fez uns 5, 6 stories contando uma história. E aí o mais legal é, quando as pessoas... Ela mesmo ou é um assessor? É ela que ela responde e tal, maravilhosa, Você fala com simpaticíssima. ela assim? Ah, não, mas faz um Convida ela pra vir aqui a gente conversar. Nina. Ela é muito legal. E ela Tem o mencionou... WhatsApp dela, tipo isso? É o quê? Você tem o WhatsApp dela? Assim? Não, tem o adicionado tá. de algumas pessoas, ó, mas ela não. Tem o do Lucas Luque e do Marcos Mion, tá bom. Ó, A pessoa mede seu sucesso através de quantos WhatsApps de famosos. É do Pochá. quando ela repostou... Quando ela você repostou, o mais legal era assim, ela mencionou a gente e as pessoas que estavam vindo do perfil, obviamente, dela, caíam no nosso perfil do Razões, e aí não tinha um post. Tinha 5 mil posts. Então as pessoas ficaram. Porque às vezes as pessoas ficam na pira de ser mencionado sim, por alguém, é. chega lá, tem um post. Aí ninguém ninguém segue um Nunca mais perfil posta, e né? nunca mais posta. Né? Então, mais do que achar que esperar ser mencionado por alguém grande, você tem que estar preparado quando isso acontecer. Também não adianta, tipo, qualquer empresa tá lá anunciando, falando o quê? Aí o anúncio chega lá pro funcionário, pra quem elas querem recrutar, chega no perfil dela, tem 2 posts. Esses dias Só não eu fui fica. no blog de uma empresa. Ó, blog de empresa. Esses dias eu fui no blog de uma empresa que eu gostei muito de uma matéria que eles colocaram, inclusive vai virar pauta de um podcast aqui. E aí eu achei tão legal que eu perdi mais uns 20 minutos olhando todos os outros posts. É isso. Saúde. Eu perdi mais uns 20 minutos olhando todos os outros posts, procurando se eu achava outro, como se fosse assim, fazendo uma curadoria daquele espaço que eu tava. Porque era tão legal, aí, óbvio, eles tinham 60. Então, assim, se eles não tivessem construído 60, né? Exato. E eu vim através daquele, e a outra pessoa que veio através do outro, né? Exato. Também tem isso, né? Tem que ter, então não E esqueçam. provavelmente a Marina, quando, tipo, foi postar, ela foi dar uma olhada nos outros pra saber, Exato. você entendeu? E Exato. aí quando ela viu a consistência, quando ela viu a coerência, quando ela viu isso... É isso, e ela e tanto que a vaquinha, ela acaba sendo um grande sucesso também, porque a galera grande divulga também. Conta da vaquinha, porque a gente não explicou de vaquinha, vai que verdade. as pessoas ainda não viram. É um momento incrível, inclusive, de você entrar lá e, tipo, fazer qualquer tipo de vaquinha nesse momento, porque é um dos sites mais legais e confiáveis disso. Exato, e o legal é exatamente isso, né? A gente viu que as histórias que a gente contava, as pessoas queriam ajudar, algumas delas, por se identificarem com a pessoa e tudo mais. E a gente resolveu fazer a vaquinha para possibilitar ajudar financeiramente. E isso resumindo rapidamente, né? E aí criamos a plataforma, fizemos o MVP do jeito que dava e começando a divulgar umas histórias. E aí o legal, que eu acho que a grande força que a gente tem a gente faz a curadoria das histórias que vão entrar. Então, as pessoas podem mandar sua história, mas não significa que ela vai ser aprovada. A gente faz uma curadoria, uma verificação de veracidade, é ótimo. Uma checagem para ver se está correto, se a história tem a ver com o universo Razões, se é inspiracional. E aí, só depois disso, a gente solta. E aí, quando, por exemplo, a Tata Werneck, ela vê a publicação, ela tá tranquilona, porque ela sabe que vai divulgar e não é uma vaquinha fake, não é uma história irreal. Então, é muito mais tranquilo. Então, a gente começou a perceber que a curadoria faz muito sentido, porque não é só a história por si só, é a nossa validação do tipo, gente, podem confiar, essa história é ótima, essa história é verdadeira, vai que vai. Agora tem uma coisa interessante disso que ele tá contando, que é o seguinte. Quando você fala, não sei o que, as pessoas. Doido como outras pessoas começaram a se encontrar nos seus valores em conjunto. Ou seja, você não estava sozinho lá, pensando sobre as notícias boas. Essas pessoas que ou não estavam encontrando que os seus valores tinham a ver com os valores dela, por isso a criação do seu conteúdo, por isso a criação do seu posicionamento, e começaram a divulgar. Então quando a gente fica olhando e falando, o mundo tá pior, o mundo tá uma porcaria, o mundo tipo, não sei o quê, a internet não sei o que aconteceu,
eu não tenho essa visão. A minha visão é de que a gente tá muito melhor, né? Agora a gente sabe quem tem posicionamento racista. Agora a gente sabe quem tem posicionamento homofóbico. E a gente tem como total poder e escolha identificar quem são essas pessoas para não estar próximo delas, né? A parte da teoria do cancelamento é isso. Sim. E quando a gente fala a respeito disso, o número de pessoas que de repente, meio que foi de um dia pro outro, no sentido assim, elas se empoderaram de que fazer o bem, de que fazer o certo, de que entender que o outro, como pessoa, é muito mais importante do que qualquer outro lucro e qualquer outro ganho que você vai ter, é mais relevante e mais interessante do que necessariamente você pagar de sucesso na internet. Sim. Ou, tipo, falar mal de alguém, por aí vai, né? Sim, então, e o nosso perfil, ele tem essa característica também, né? A gente, obviamente, não fala mal de ninguém, porque não precisa, né? Já se acontece alguma coisa, tem um monte de gente que vai falar, então tá tudo certo. E a gente tem esse momento tranquilo, tipo, eu sei que eu vou lá no perfil do Razões, eu sei que eu vou ficar feliz, eu sei que eu vou chorar de emoção, eu sei, as pessoas já sabem o que esperar da gente, né? Então, esse posicionamento nosso é muito claro. Então a gente não tá lá para gerar briga com as pessoas, a gente não tá lá para fazer publicação, para incitar ódio em alguém, a gente jamais vai fazer algo parecido, assim. Então é muito legal porque as pessoas já sabem e elas estão tranquilas, sabem o que vão encontrar, né? Então é muito... tipo, elas sabem o que a gente publicaria. Então acabou de acontecer uma história ontem de um professor que foi para a frente de uma universidade, vendeu seus serviços eu acho que era de tradutor ou de professor de português, não lembro agora. Aí ele colocou uma plaquinha lá em Campina Grande com o número dele, falou, aulas aqui, tô precisando, né? Você não tem noção da quantidade de pessoas que mandou isso pra gente já. O país inteiro. Primeiro vai marcando a gente o tempo todo, aí chega no meu pessoal, aí chega no meu WhatsApp, porque as pessoas sabem que esse é o tipo de história que a gente vai contar. Né? Várias, todo mundo. Olha essa, ele já vi há 2 anos, mano. E eu achando que eu tava abafando, né? Mandando uma história para. E isso é muito legal, porque as pessoas sabem exatamente que tipo de história que a gente vai contar, seja pra virar vaquinha ou seja pra uma história normal. E isso acho que a gente acabou fazendo sem saber, mas isso é o melhor dos posicionamentos. Elas sabem exatamente que tipo de história que tem a ver com a gente, sem precisar explicar. Senhoras e senhores. Maravilhoso. E aí, senhoras e senhores, desculpa, eu dei deixar antes. Isso é o grande segredo da construção de conteúdo. Posicionamento. Quando você encontra um posicionamento vazio, verdadeiro, único, com consistência e recorrência, na verdade você está construindo posicionamento. E se as pessoas chegam em você por conta daquele posicionamento criado, é porque você está sendo muito assertivo na forma como você constrói a sua comunicação. Vou te dar um exemplo específico. A gente tem um desafio de atração aqui, desde que a gente começou a falar a respeito de questões de equidade racial, a gente foi aumentando, né, o número de pessoas negras dentro da 99. E dado que você acabou de mostrar uma marca aí, mas tudo bem. Dado... Tem um slogan ótimo que é os bons são maioria. Os bons são maioria. Teve hoje já. Esse desafio de posicionamento. E aí a gente foi se posicionando isso. No primeiro momento, as pessoas não nos reconheciam assim. 4 anos depois, já existe uma estratégia de reconhecimento que foi construído conforme o posicionamento, que vem do boca a boca, que vem do tipo, eu tô vendo que eu tô sendo reconhecido. Isso é muito legal. Prêmios, selos. Posicionamento. Sim. Posicionamento. Se ninguém chega em você por conta de alguma outra atributo que você gostaria que chegasse e elas não chegam, é porque o seu posicionamento não tá claro frente àquilo. E ele só vai chegar se você tiver recorrência e consistência daquilo que você tá falando. Fechou a pau, não vou falar mais nada. Obrigado. Falou. Tchau pra vocês. Ó, não, é isso. Deixa eu fechar de um jeito legal. Tô brincando. Não, agora sério, deixa eu fechar de um jeito legal. Você quer falar a respeito de mais algum tema de employer brand? A gente tocou quase todos, assim, o cerne a gente tocou quase todos. Não. Você não quer falar ou a gente não tocou de vários assuntos do tema? Eu acho que a gente passou por todos os temas. Acho que a gente fez uma das coisas do conteúdo que é importante, a gente não fez, que é organizar, né? Caixinhas, assim, que é super importante. Você ter uma linha, não precisa ser linear, né? A gente tá mas eu acho que o podcast tem um pouco disso, mas né? uma linha de raciocínio mais fluida, assim. Vocês foram maravilhosos, que foram me puxando pros temas, achei ótimo. Acho que o podcast tem um pouco disso também, né? Eu acho. E o que mais eu ia falar? Lembrei agora. E aí eu queria dizer um negócio que é muito interessante. Você falou umas 2 vezes aqui, eu fiquei ouvindo e pra mim não faz sentido nenhum.
você falou assim, não, porque o Du, o que me chamarem aqui, o Du e o Diego, o que me chamarem, eles me ajudaram, que não sei o que, sou muito grato. Você falou umas coisas assim. E eu posso falar pra você nunca mais repetir essas coisas. Eu vou te dizer por quê. Porque em momento algum, quando você veio trabalhar com a gente lá atrás, 2013, 14, não lembro agora que ano foi, a gente não tava fazendo nada como se fosse, tipo, por ajuda. Você sempre foi um cara muito competente, muito foda. A gente tem várias coisas legais que a gente construiu aqui na 99 que vieram por conta da sua cabeça também, da sua forma de pensar, do amor e do carinho que você coloca em tudo que você faz. E isso é a nossa essência, e a gente tem um orgulho gigante, na verdade, de você ter feito tudo o que você fez e ainda vai fazer, mas nunca com um olhar de ajuda, sempre sabendo que você era muito competente. E não é que eu quero falar de meritocracia, né? Mas e eu também não preciso nem te falar isso, tá? Tipo, deixar bem claro. Eu só tô dizendo porque, assim, é raro a gente encontrar alguns profissionais que tomam o rosto, né, de grandes negócios, que fazem coisas legais, que de alguma forma vieram lá de Tuntum no Maranhão, que estudaram numa escola e fala que a escola não ajudou tanto, ou que de alguma forma, tipo, não passou por uma grande agência de publicidade da qual foi diretor. Agora tá cheio de Vicente nesse Brasil, que a gente não dá visibilidade, entendeu? E aqui temos um exemplo de um cara que construiu uma série de coisas bacanas e relevantes para esse país e tá construindo, porque 30 milhões de reais movimentado frente a auxílio das pessoas para ajudar o próximo, cara, tem governos nesse país que não fizeram o que esse cara fez, usando a internet, usando as pessoas e o mais legal, usando os valores da bondade. E tudo isso representam você, né? A marca do Razões, que aquilo não representa muito quem você é. Então eu tenho muito orgulho, de alguma forma, da gente estar próximo e dizer pra você que sempre, toda a nossa relação que existiu foi porque a gente sempre soube que você era um cara muito competente, um cara muito foda naquilo que você fazia. Então eu só tenho a agradecer, tá bom? Obrigado. Me pegou, hein? Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A Dessa também agradeço por ter aceitado o nosso convite, meu amor. Mas ela sempre está aqui com a gente construindo os melhores conteúdos. E queria que vocês se despedissem. Tchau, gente. Vou falar um negócio rapidinho. Não fechou. Acabamos ainda. não. Quero que vocês se despedam. É muito legal, porque eu falo isso porque eu tenho gosto muito de pensar que, obviamente... Eu lembro da nossa conversa no Messenger, né? A gente se conheceu primeiro numa palestra da Mari Galindo, chamou a gente aleatoriamente. E aí a gente foi conversando no Messenger. E aí eu lembro que eu tava muito fedido de grana. Eu falei, gente, preciso trabalhar. E o Razões já existia, mas não tinha grana, nada. E aí eu saí procurando, tentando lembrar pessoas que eu poderia fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu falei com o Du, não sei porquê, que abertura que eu achei que tivéssemos. E aí eu falei, olha, tô precisando trabalhar, posso trabalhar como designer, posso trabalhar com conteúdo, o que você tiver, tô dentro. E aí foi muito legal, porque você falou, vem aqui à tarde. Foi muito foda. Não vou conseguir falar. Tamo junto. Obrigado, tá? Eu que agradeço por todo o carinho de sempre. E sem dúvida tudo que você construiu é só o começo. Você não fez nem 1% ainda do que você vai fazer para esse Brasil e pelas pessoas que estão ao seu redor, sem dúvida. Tá bom? Tamo junto. Fala, Dê, fecha. Consegue? Fecha. É tão emocionante, né? Quando a gente fala de uma coisa prática. Mas eu acho que, no resumo, as ideias para conteúdo estão aí. Pode mandar um e-mail que não entendeu nada do podcast, né? Quiser uma ajuda. Andressa@999jobs.com. Andressa@eleven.com. Pronto. Eleven.com a gente não tem. Não tem. A gente tem. Qual que a gente tem? A gente tem 999jobs.eleven.com. Então tá bom. Não, esse a gente também não tem. A gente tem 11.999jobs.com. Não manda e-mail, manda um pombo. Não manda e-mail, pronto. Manda um Messenger lá. Deixa um comentário, exato. LinkedIn. Instagram, um LinkedIn. Pronto. Então pronto. E a gente ajuda. Você que estava nos assistindo, obrigado muito pela sua presença, não só vendo como também ouvindo, e dizendo a você que a gente tem muito mais conteúdo, é só continuar seguindo a gente aqui, porque a gente tem bastante consistência e recorrência naquilo que a gente faz. Um beijão e até mais.